Fala, gente, tudo bom? Como eu já disse numa outra oportunidade, tem muita gente que usa o SketchUp como forma de projetar interiores e até exteriores também, né? Faz projeto de casa, projeto de várias coisas. Mas aqui especificamente falando dos interiores, muita gente faz os projetos de interiores no SketchUp. E daí tem um problema que é renderizar esses projetos, né? E daí tem o V-Ray para SketchUp, tem outras maneiras, dá para levar para dentro do Lumion, várias coisas. Mas eu acredito que para a gente conseguir realmente fazer um render realista, a gente precisa usar ferramentas mais poderosas do que um V-Ray dentro do SketchUp mesmo, a gente fica meio limitado. E a maneira que eu encontrei de fazer isso, e ainda mesmo assim de forma rápida, é usando o 3D Studio Max e o Corona, tá? É óbvio que aqui dentro do estúdio, a gente, quando tem um arquivo de SketchUp, ele geralmente serve só de referência, porque a gente acaba remodelando ele para ficar no padrão que a gente precisa para chegar no render realista. Mas hoje, esse vídeo é para mostrar para você como trazer um arquivo de projeto de interiores do SketchUp, importar ele para dentro do 3D Studio Max e renderizar no Corona de maneira rápida, tá? De maneira rápida e prática e tendo um ótimo resultado. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver quanto tempo a gente consegue fazer isso. Eu queria que não levasse muito mais de meia hora aí, não. E pra gente realmente ser eficiente e ser rápido, tá? Vamos começar aqui agora. Meu celular tá falando aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, então, pra gente fazer isso, eu vou começar compartilhando a tela aqui contigo. Meu 3D Studio Max, arquivo, importar, né? A gente vai importar um arquivo do SketchUp, tá? Não precisa exportar para nenhuma outra exceção. O 3D Studio Max aceita importar direto do SketchUp, então eu vou vir aqui, ó, import. Eu já separei aqui um arquivo. Esse projeto é da Bianca Rigg, tá? É uma arquiteta que já trabalha aqui com a gente. Nos manda alguns projetos bem bacanas, bem legais. E eu vou utilizar um projeto dela para fazer essa breve apresentação aqui de como fazer isso de maneira rápida, tá? Vamos lá, uma coisa bem importante para você saber na hora de importar. Eu gosto de deixar organizado os objetos por layer, tá? Não vou trazer os objetos que por um acaso estiverem escondidos lá dentro do SketchUp. Não vou trazer... Então eu vou dizer para dar o skip, né, desses objetos. Não vou trazer as câmeras, não vou trazer as luzes de lá. E vou mudar o caminho onde eu vou salvar as texturas, porque o SketchUp ele é um arquivo só que está tudo comprimido ali, toda a modelagem e as texturas. E na hora de eu importar para cá, ele vai dizer, beleza, eu vou importar para cá a modelagem e as texturas. Tu quer que eu salve onde? Então eu vou colocar aqui aonde eu vou salvar o meu 3D Studio Max. Então eu botei no mesmo caminho aonde o meu 3D Studio Max vai ficar, porque quando eu for abrir o 3D Studio Max, se eu estiver utilizando as mesmas texturas do SketchUp, ele vai conseguir puxar, tá? Vamos lá, eu vou dar um OK aqui. Vamos importar este arquivo para dentro do Max. Pam, 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 pam. Cadê meu óculos, né? É por isso. Tô enxergando muito. Meu Deus, que óculos sujo. Acho que é melhor ficar sem óculos do que com óculos. É bastante coisa que tá trazendo, olha só. 2 milhões de polígonos de faces, né? 2 milhões e meio de faces. Quase 2 milhões e meio. Pronto. O arquivo está aqui. Beleza. O arquivo do SketchUp. A primeira coisa que eu faço é vir aqui congelar a geometria, porque tem um monte de lixo, né? Tem um monte de linha, de nó, de sei lá o quê. Então eu deleto tudo isso, volto aqui, a gente tem a nossa geometria. Tá, então de verdade o projeto é esse aqui dentro, ó que legal. As texturas todas vieram certinho. Eu vou salvar esse arquivo, salvar como? Vou botar lá dentro, da onde eu planejei isso, aqui ó, interna. Vou chamar aqui ó, interna 001, pronto. Legal, né, gente? Então já veio com as texturas, já tá dentro do Corona. Coisas que a gente precisa fazer aqui para facilitar a nossa vida, tá? Se eu pegar aqui uma banqueta dessa, olha só. O pezinho tá separado. Parte de cima.
Vamos ver aqui. Tá tudo separado, né? Uma coisa que é legal fazer a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Vai ser converter. Então eu seleciono tudo isso aqui, clico com o botão direito, uso o conversor do Corona, venho aqui, todos os materiais, luzes e mapas. Então ele tá convertendo tudo já. Eu acho estranho que essas cores ficaram aqui. Eu vou vir aqui com os materiais selecionados e vou dar uma conversão. Vai demorar um pouco mais. É para garantir que tá tudo convertido mesmo, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. E olha só, aqui já está dizendo para mudar para o Corona Render. Então assim, ó, se ali no seu 3D Studio Max a configuração tiver no Scanline ainda, ou outro, se estiver usando o V-Ray, qualquer um, ele já vai fazer a conversão de toda a cena, dos materiais, das luzes. Nesse caso não tem luz, né? Mas das câmeras se tivesse, mas nesse caso também não tem. E também, inclusive, do motor de renderização ele já vai deixar certinho funcionando. Beleza. Feito isso, a gente não vê mais as texturas, né? E eu quero ver as texturas. Para isso a gente vem vir aqui, ó, Show Maps. Então vai mostrar os mapas de Diffuse. Pronto, tá aqui. A gente também é legal corrigir a opacidade dos mapas para deixar o output em mono e não colorido. E também o gama do normal bump quando a gente tiver. Nesse caso nem tem. Mas vamos lá. Como eu falei, a gente tem várias coisas aqui separadas aqui nesses móveis, né? E uma coisa que eu acho legal a gente fazer é usar o Cine Sculpt. Ele é uma ferramenta incrível que vai facilitar um monte a gente. Não precisa ser utilizada, tá, gente? Mas eu uso porque ele facilita a vida. Seleciona tudo. Eu vou explodir tudo isso aqui por material, porque uma vez explodido por materiais, eu posso juntar por materiais e daí sim vai ficar fácil da gente retexturizar isso aqui. Eu vou mostrar agora para vocês. Pronto, tá tudo explodido por material. Seleciono tudo e vou atachar por material. Vamos lá, a gente tem 217 materiais. Tá taxando tudo aqui que for semelhante, tá? Pronto. Obrigado, tchau. O que vai acontecer agora? Quando eu pegar isso aqui, ó, todas as cadeiras que tem esse material vão estar junto. Todas as madeiras. Então fica fácil, né? Eu poder retexturizar ou fazer algum ajuste que eu quiser. A primeira coisa que eu tenho que entender é que esse aqui, pô, tem uma bancada aqui, mesas. Eu tenho que botar uma câmera, né? Vou botar bem na entrada aqui que eu acho que vai ficar bem bom. E para fazer essa câmera, você vai vir aqui em câmera. E aqui mesmo na Standard tem a Corona Cam. Eu vou colocar ela bem aqui no meio, ó. Até aqui fora. Não sei se devia ficar aqui fora, mas vamos lá. Tá aqui, ó, a câmera. Vou subir ela um pouco. Aconteceu um probleminha aqui, gente. Aqui, o piso. Deixa eu baixar isso aqui pra ver o que tá acontecendo, ó. Ele anexou. Ah, é porque eu fiquei brincando lá fora de subir as coisas. Né? Vou voltar aqui. Vamos ver só se foi isso que aconteceu. Eu subi a... Pronto. Vamos lá. Corona Cam. Vou vir aqui. Fazer uma câmera bem retinha aqui, ó. Tô vendo a câmera, vou subir um pouco. Legal. Essa altura aqui assim, ó. Altura boa. Shift F. Eu vou fazer uma proporção aqui de Instagram, que é essa proporção aqui, ó. 1, 2, 3 por 800. Legal. Posso fechar agora. Então tá aqui, ó. A gente tem aqui uma câmera bacana já, né? Para mostrar esse projeto, tá? Então a gente tá aqui. Se eu fizer um render preview, vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar preto. Não tem muito o que fazer, né? Porque tá preto. Porque o nosso não tem luz nenhuma. E o nosso environment aqui no 8, ó, se a gente apertar a tecla 8, tá preto, tá vendo? E daí como é que a gente faz para mudar isso? Vamos vir aqui no F10, no Render Setup. Primeira coisa, vim aqui em Scene
ele tá usando aquela aba lá do 3D Max. Eu quero usar essa aqui, ó. E vai ficar branco. Então agora a gente não vai ter luz, mas vai ter um branco, pelo menos, de environment, gerando uma iluminação. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Pronto, tá aqui, ó. Já dá pra ver uma luz entrando, né? Eu posso mudar a exposição da câmera aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Pra pelo menos enxergar alguma coisa. Mas não tá tão bonito, né? E daí, eu vou vir aqui. E deixar 0 mesmo. Como tava. Vou dar um stop. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser... fazer o seguinte. Mudar alguns materiais, tá? E eu vou usar materiais da biblioteca do Corona para fazer essa texturização aqui. E quando você tem o Corona, já tem a biblioteca aqui. Eu vou abrir o editor de materiais. Vou puxar com a pipeta e vou substituir algum desses materiais, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora de forma bem rápida. Por exemplo, os vidros. Eu posso pegar aqui com a pipeta o vidro. E vou trocar. Eu posso criar o material, né, gente? Mas eu quero mostrar como utilizar esses aqui. Então vou vir aqui em Glass. Pegar um Glass. Como é de janela isso aqui, ele pode ser esse vidro aqui, ó, thin. Porque ele não deixa... não fica gerando cálculo quando a luz passa por ele. Então, tipo, deixa tudo mais rápido. Eu vou trazer esse cara pra cá. O que eu vou fazer? Colocar com o botão direito nele, copiar. Vou vir em cima desse. Paste. O que ele vai fazer? Ele vai substituir aquele material por todos os outros, tá vendo? Então é um jeito rápido de conseguir isso. Isso aqui é tipo um concreto, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar com a pipeta esse concreto aqui. E posso utilizar essa aqui mesmo, de repente, esse concreto que já está aqui. Ou posso... que eu acho que está bem bonito, então eu vou utilizar ele. Para deixar ele só um concreto com mais reflexo, como é um piso, eu vou vir aqui, botar um no reflexo. Pronto. E daí o que ele ficou? Brilhante, como se fosse um espelho, não é isso que eu quero um gloss nele aqui, ó, 0,7 de repente. Pronto, ficou tipo um concreto mesmo. Pintado, então a gente tem esses dois materiais já que estão feitos. Vamos agora voltar para a câmera aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo minimizar isso aqui um pouco para não ficar na frente de tudo. Que eu não preciso mais, o nosso material que eu preciso. Vamos lá. Eu vou pegar aqui com a pipeta o material de madeira. Eu vou utilizar esse mesmo material também, eu só vou colocar um reflexo nele aqui, ó. 1 e de repente 0,8 na madeira, tá legal. Esse material aqui, ó, que é um metal, né, gente? Tudo que é metal aqui, ó, tá vendo? Só que é estranho que no fim ele juntou errado, porque ele pegou a parte do piso como se fosse um metal também. Depois eu posso detachar ele, mas vamos pegar um metal já pronto aqui, que a gente pode ter metais, olha só, tem vários metais aqui. E eu vou querer um metal mais ou menos como esse cara aqui, ó. Fingerprints. Vamos trazer esse cara pra cá. Depois faço um ajuste nele, tá? Eu vou copiar ele e colar ele em cima daquele ali. Então ele vai substituir tudo, ó. Tudo ficou esse metal aqui. Só que olha só, eu quero fazer um ajuste nele porque ele me parece muito cromadão, sabe? E daí eu posso vir aqui em reflexo e diminuir um pouquinho aqui, ó. 5, 4, 2 de repente, 3. Ele vai ficar um metal mais preto assim, tá? 2 de repente, acho que vai ficar legal. E se eu não quisesse tanto reflexo, eu posso diminuir aqui, ó, 0,5. Mas eu vou deixar em 1, tá? Fechou? Os reflexos, só que esse piso não tá legal. Não sei. Eu vou deletar. Eu vou vir aqui, ó, selecionar isso aqui, dar um detach. E vou chamar piso. Ele deve ser um piso meio vinílico, acho. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, pra gente poder trocar, eu vou até botar como um plástico aqui, ó, como se fosse um piso até colorido. Vamos botar esse verde aqui, ó, um PVC, tá vendo, ó? Gloss, Mate. Vamos trazer esse cara pra cá. Vamos pegar com a pipeta aqui. Na verdade não tem pipeta, porque eu posso só arrastar ele pra cá. Pronto, ficou verde. Vamos ver como é que isso tá ficando, tá? E tem outro aqui, ó. Provavelmente ele pertencia ao mesmo clube ali. Eu vou até pegar um negócio aqui, ó. Vou pegar com a pipeta dele. E vou pegar esse mesmo tom de verde, pra ficar igualzinho. Vou pegar esse cara aqui, vir aqui e dar um paste aqui, ó. Pronto, agora tá o mesmo verde.
E daí eu posso tirar esse, pegar esse cara aqui e aplicar aquele que a gente acabou de fazer, que ele tem um reflexo, tem um gloss e tal. Fechou? Essas madeiras aqui da bancada, como é que podia ser, né? Vamos ver aqui. Tá aqui a madeira também. Também vou botar um gloss nela aqui, ó, dar um 1. Botar aqui um 1,85. Bem brilhante mesmo, um vernizão. Depois eu posso diminuir, tá? Se for o caso. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Parede. Como é que tá essa parede? É só uma cor normal. Vamos deixar assim. Vamos ver esse tijolinho aqui, ó. Tá aqui, tá legal. Tá legal, quero dizer, né? Ele é bem cru. A gente podia trocar esse daqui por um... Vamos ver se a gente tem aqui na nossa biblioteca algum tipo de tijolo. Uau. Não, stone. Stone não, é pedra, né? Mas às vezes tem aqui. Tá aí, ó. Olha só. Então a gente vai pegar esse cara aqui, ó. Brick. Dark. Vou copiar pra cá. Só que ele tá bem numa outra escala, né, gente? Então, assim, ó, eu vou selecionar esse material aqui pra gente poder saber o que tá fazendo. Eu vou aplicar esse material novo nisso aqui. E tá muito grande. Por quê? Porque... Eu vou falar uma coisa. As texturas que vêm com o Corona, ela tem um mapeamento em Real World Scale. E geralmente eu desligo isso, boto o tile em 1 e 1 aqui, ó. Olha só como já ficou bem mais legal. Se eu quiser mesmo nem precisar mapear isso aqui de novo, mas eu vou mapear depois, então eu vou deixar em 1 e 1. Vamos só simplesmente arrumar isso aqui tudo em todos eles. Você viu que está 400, significa que essa textura tem 4 metros por 4 metros, tá? Então vai ser fácil na hora que a gente texturizar também descobrir a escala certa. Vamos lá. A gente fez isso em 3. 1, 2, 3. No Corona a gente não fez. Fez também. Vamos ver se a gente fez isso no Displacement. Não. Tá aqui. 1 e 1. E pro Displacement, gente, vou fazer bem de leve aqui, ó, 0,5, tá? E a escala disso aqui, modificador UVW Map. Isso aqui vai dar o mapeamento. Eu vou usar um box e vou usar 400 por 400 por 400, que é a escala que tinha lá. Então essa é a escala que deveria ser o tijolo certo, tá? Vamos dar um unhide aqui, ó. Legal, a gente tem o tijolo, tem reboco, tem todas as coisas. Vamos ver esses metais aqui coloridinhos dessas cadeiras. A gente tem uma cadeira azul, uma outra meia verde. Ah, ele tá a mesma textura que tem aqui no piso, tá? E esse azul. Então, para esse aqui, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó, um metal. Tá? E como é um metal mesmo, ele tem que ser mais assim, né? Então, só vou usar um glossiness aqui nele de 0,95. 0,9. Beleza. Ficou legal. Só que agora eu não tô gostando de uma única coisa. Eu vou selecionar isso aqui e vou dar um detach nisso aqui, no piso. Porque de verdade eu quero mudar essa textura aqui, ó. Porque quando eu pegar isso aqui, é a mesma do piso, mas eu acho que tem que ser outro, tem que ser diferente. Então vou copiar pro lado aqui, ó. E vou chamar de metal cadeiras. Pronto. Agora eu aplico isso aqui nessa parada. E daí o gloss eu vou botar o mesmo que tem lá, 9,9. Pronto, vai ficar tipo o mesmo tipo de material. Mais ou menos isso, tá, gente? Vamos ver o que tá acontecendo aqui já. Se a gente der um preview aqui no nosso render, já dá pra ver que tá mais bonito. Já tem mais reflexos, tem umas coisas legais. Olha só que bonito que ficou a parede. Agora a gente precisa iluminar isso aqui, né? E pra iluminar eu vou usar um HDR. Um HDRI, tá? E pra fazer isso, eu vou abrir aqui minha configuração. Só deixa eu salvar isso aqui pra não perder. Salvando. Pronto. Onde tá single map aqui, em vez de usar o branco, eu vou usar um mapa. E para isso eu venho aqui em Corona Color Correct. Abro o meu editor de materiais. Arrasto isso aqui para cá, porque eu tenho que dar um... Eita. Arrastar para cá, gente. Por que não tá funcionando? Ah, porque eu abri o negócio. Vamos lá, F10. Arrasto isso pra cá. Instância. Beleza. Agora aqui no mapa, eu tenho que colocar um Corona Bitmap, tá? E daí, ele vai pedir pra carregar um bitmap
E eu quero carregar, então, um mapa de HDR, tá? Tá bem estranho que tá demorando isso aqui. Provavelmente deve estar salvando. Vou abrir aqui meus HDRs que eu tenho aqui. E eu vou começar com um HDR meio nublado assim, ó. Só pra gente ver o que vai acontecer, tá? Ok, ok, ok. Vou dar um preview, vamos ver o que que muda. Então o HDR iluminando já vai ter mais luz. Porque agora eu posso aumentar a intensidade dele aqui, ó. Em exposição 1, 2, 3 já, ó. Tá vendo? Ó, ficou bem clarinho. Mas eu quero um sol entrando aqui, então eu não vou usar esse HDR. Eu vou mudar. Eu vou vir aqui, Load Map. E vamos pegar aqui um outro HDR que tem um sol. Esse cara aqui, vamos ver esse cara aqui. Se bem que o sol tá muito alto aqui, eu queria um sol mais de lado. Mas vamos ver como é que isso aqui fica. Dá um ok. Ah, o sol tá entrando aqui pela porta, ó. Vamos rotacionar isso aqui. Ó, a luz entrando, o solzinho tá entrando aqui pela essa janela, mas ele tá muito alto o sol. Eu queria um sol mais baixo pra gente ver se a gente consegue fazer ele entrar aqui por essa porta e janela. Vamos ver também se isso vai funcionar, né? Aqui tem uns sols mais baixos. Eu gosto dessa luz. Tem noturna, tem de tudo, tá, gente? Aqui, ó. Vamos tentar ver aqui, ó. Uma luz, deixa eu pensar aqui. Uma luz como essa aqui. Vamos ver só ver o que vai... Eita, tem 8K esse mapa. Eu tava tentando carregar só o mapa de 2K pra não pesar muito. Mas vamos puxar esse de 8K só pra ver como é que vai ficar a luz, tá? Porque cada luz daquele HDR ali, ele influencia no mood que a gente vai querer aqui, ó. É legal, ó. Deu uma corzinha, né? Vamos rotacionar mais isso aqui, ó. 300. Olha que legal a luz entrando aí, ó. 290. 280. Eu gostei dessa luz entrando aqui. 170. Vamos pensar aqui uma coisa. Deixa eu dar um stop aqui. Eu quero ver por que não tem luz aqui. A gente só tem aquela janela lá, será? Vamos ver aqui, ó. Ah, a gente tem aqui, ó. Mas eu acho que o que tá barrando é essa parede aqui, ó. E essa cobertura, tá vendo? Se a gente fizer ela vir de lado mesmo, assim, ó. Vamos tentar aqui ver o que acontece. 250, só pra gente ver como é que fica a rotação disso aqui. Foi o que aconteceu. Mas, poxa, como tá forte essa luz, né, gente? Então a gente tem que vir aqui agora e mudar a exposição para 2. Para 1, quem sabe. Posso botar 2. E posso vir aqui, ó, no Highlight Compress e aumentar, ó. Tá vendo? Ó, 1 tava estourando, 2, 3. A gente pode voltar um pouquinho. Então tá mais ou menos isso aqui. Uma coisa que tá estranha aqui é essa grade. Eu vou ter que pegar esse material dessa grade para ver o que tá acontecendo. Vamos lá, que grade é essa? É uma grade perfurada. Dá para ver aqui, legal. Mas a gente tem um mapa de opacidade legal. E a gente não precisa de diffuse nela. Eu posso tirar o diffuse. Posso botar ela totalmente, não preta, mas eu posso botar aqui, ó, 2, por exemplo. Agora sim ficou preto, ficou legal. E daí eu posso botar um reflexo, porque é metal. Posso botar um glossiness aqui de 0,8. Vamos ver como é que vai ficar isso. Agora começa a ficar bonito, ó. Tá vendo? Tá bem legal. O tijolo aqui, ó, funcionou bem, tá vendo? Tá tudo funcionando bem. Tem umas coisas muito pretas ali. Vamos ver que tipo de metal é esse. Vou selecionar aqui. Vamos ver se é o nosso metal ali ou é outro. Não é isso que eu quero. Metal dessas geladeiras aqui. Também tá uma coisa preta, ó. Eu vou dar um jeito de copiar esse mesmo metal que a gente tem aqui, ó. Copiar e trocar por essas coisas que estão aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, agora a gente tá enxergando, tá vendo? Apesar de que eu acho que tá muito escuro ainda. A gente pode vir aqui nesse cara aqui.
deixar do jeito que tá. A gente pode iluminar lá também depois. Acho que pode ficar bem bom. Deixa eu pegar aqui com a pipeta e selecionar a estrutura metálica que tá aqui, que tá branca. Tá vendo a estrutura metálica aqui, ó? Acho que ela tem que ser preta também. Eu vou pegar esse mesmo metal aqui, copiar, você pegar isso aqui e dar um paste. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar preta também. Agora sim. Ficou com mais cara de industrial, né? Tá? Então, basicamente, a gente fez essas alterações. Eu quero começar a iluminar logo isso aqui, porque é o seguinte, ó. Mesmo que seja de dia e tenha um sol entrando, tá escuro as coisas aqui ainda. Então a gente precisa dar uma iluminada nisso. E para fazer isso, o que eu vou fazer vai ser pegar essas luminárias que a gente tem aqui, ó. Deixa eu até fazer diferente. Tá vendo que a gente tem um pontinho de luz aqui em cada um desses? O que é isso aqui? Vou fazer diferente. Vou selecionar tudo. Pronto. Isso aqui eu posso tirar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma luminária legal. E isso aqui poderia estar aceso. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar esse material da luz aqui, ó, lâmpada. E eu vou fazer um Corona Light Material. Pronto. Eu posso botar uma temperatura aqui mais amareladinha, mais quente. Tá? 2, 3 de exposição aqui. Esse tecido aqui, vamos ver o que ele tem aqui, ó. É um tecido, mas ele precisa aqui de um pouco de translucência, né? Então eu vou botar aqui, ó, 0,1, 0,2. Vamos ver como é que vai sair aqui, ó, 0,1. Só para ele ser um pouco transparente na hora de a gente ver a luz, tá? Aqui a gente tem um outro tipo de lâmpada. Eu vou dar um unhide aqui, ó. E a gente tem esses filamentos. Eu vou selecionar esses filamentos e também vou colocar um Corona Light Material. Também vou colocar uma temperatura e vou aumentar aqui 3, não sei qual que vai ser a luz. Isso aqui não precisa emitir luz, tá, gente? Porque é só pra gente enxergar mesmo. Vamos ver como é que tá ficando esse preview. Ó, legal, a gente já tem aqui a luz acontecendo, mas de repente a gente vai ter que aumentar mais isso aqui. 20, vamos ver o que vai acontecer. Ah, já começou a iluminar aqui o nosso tecido, tá vendo? Ó. 100. Tá aceso, tá vendo? E nossos filamentos também. O que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte. Vai ser iluminar aquelas prateleiras lá, tá? E para isso eu vou utilizar uma Corona Light retangular. Eu vou vir aqui ó, em luzes. Corona Light. Tá muito forte. Não sei também, né? Depois a gente pode mudar isso. Eu vou colocar aqui uma temperatura aqui, ó, bem quente. Vou usar um retângulo, tá? E eu vou botar aqui em todas as nossas prateleiras que tem aqui. Eu vou vir aqui, ó, desde aqui de trás até aqui na frente. E criei, tá vendo? Ó, eu vou vir aqui agora de vista lateral. Pra gente colocar isso aqui embaixo de cada prateleira. Ver de frente como é que tá isso. A gente tem uma prateleira aqui em cima. Que é inteira. Tem uma prateleira aqui que é inteira. E tem uma prateleira aqui que é inteira. As outras são meio de meia, assim. Eu não vou nem iluminar. Talvez no máximo essa aqui debaixo das taças. Vou copiar a instância aqui, ó. Vou diminuir ela. Colocar ela aqui embaixo. Tá? Então a gente tem essas luzes aqui. Vamos ver como é que tá se saindo isso. A gente precisa deixar elas desligadas. Porque elas estão ali para aparecer. Elas estão até mostrando como é que ela vai ser, tá? E talvez a gente seja melhor deixar só a iluminação dela e não ela aparecendo. E às vezes é legal a gente ver como se fosse realmente um LED e tal, né? Eu tô gostando disso aqui, tá? Eu vou selecionar uma delas e vou até dar uma aumentada na intensidade aqui para 20. Ó, fica legal.
Uma coisa que a gente pode fazer aqui é ativar o LUT. LUT. Eu vou usar aquela que eu sempre uso, que é essa daqui. 1,5. 1,3 talvez. Blue and Glare é bem legal pra gente poder ver esses faixas aqui, tá? A gente pode aumentar a exposição da câmera, ó, botar em 1, 2, 1, de repente. Tá? Eu só não tô gostando porque tá estourando aqui e não tá iluminado o suficiente lá. Talvez a gente tenha que usar outro HDR. Vamos fazer uma última tentativa aqui, ó. De pegar esse HDR aqui e trocar por um mais nublado mesmo. Acho que pode ficar mais legal, tá? Então vou selecionar isso aqui e a gente vai carregar um outro mapa pra gente ver como é que fica. E pra tanto, de repente a gente podia pegar um mapa mais cloudy assim, ó. Vamos ver como é que isso vai ficar. Start. Gosto bastante, ó. Não, parece um outro clima assim pra imagem, tá vendo? Só que tá escura, né? Então o que a gente pode fazer de repente, vamos ver se não vai estragar o que a gente fez até agora. Mas a gente pode vir aqui e aumentar a exposição aqui a 5. 4. Olha, tá bem legal, gente. Eu gostei bastante aqui ó, do resultado que a gente tá alcançando com isso aqui. Tá vendo? A gente tem luz entrando. Ficou bacana esses materiais que a gente colocou, os materiais que já vieram do SketchUp, a câmera que a gente usou também. Então, ajuste fino aqui, gente. Sempre vai dar pra fazer, né? Deixa eu ver se a gente consegue vir um pouquinho mais pra trás aqui. E desde aqui da porta, a gente pode ver essa estrutura inteira. Vou voltar aqui um pouco, ó. Eu queria mostrar ela. Legal. De repente vir mais pro lado, mostrar isso aqui assim. Tá legal, né, gente? Vamos até criar uma outra câmera aqui, vamos ver como é que ficaria isso. Se eu pegasse essa câmera que tem aqui, ó. Copiasse ela aqui pro canto. Copy. Target. Vamos ver essas prateleiras aqui, ficou tão bonitinha. Câmera 2. Ó. Gostei disso aqui, ó. A altura acho que tá boa. Vamos ver o preview desse render. Bem legal, né, gente? Olha aqui, ó. Eu quero ver mais teto e menos piso. O que eu vou fazer? Vou selecionar minha câmera. A câmera 02. Fechar esses materiais daqui agora, que eles não precisam mais. Eu vou vir aqui dar um tilt, um shift aqui, ó. Assim as linhas continuam verticais. E a gente tem... Tá bem bonito. Gostei bastante. Talvez a gente... Deixa eu ver como é que tá isso aqui. 1, 2, 3. Talvez a gente aumente a exposição da câmera aqui, ó. 2. Comprime um pouco mais. E daí é questão de pós também, né, gente? Uma coisa que a gente vai mudar, olha só, esses fios todos que estão pendurados aqui, ó. Eu acho que eles têm que ser pretos também. Então eu vou abrir o material aqui mais uma vez. Vou selecionar esse material aqui, ó, dessas linhas todas que estão descendo aqui, ó. Vamos dizer que são os fios, né? Plástico, ó. O que eu vou fazer? Vou reiniciar aqui o material. Vou colocar ele quase preto aqui. Vou vir aqui, um reflexo de 1 e um gloss de 0,76. Vai dar um highlightzinho. Pronto, tá aqui, gente. E tem toda a estrutura metálica que tá lá em cima ainda também. Talvez a gente possa colocar ela preta também. E daí eu vou copiar exatamente esse material que eu acabei de fazer para cima desse. Vamos ver como é que vai ficar. Tum. Pô, ficou tudo preto o teto. Ah, não, ele mudou a parede, tá vendo, gente? Mudou a cor da parede. Porque tava tudo atachado. O que não é má ideia, porque eu gosto mais de preto do que daquele cinza, mas vamos seguir mais o projeto, deixar aqui um cinza de repente.
Se a gente deixar bem branco, ó. Nunca faça isso, tá? 2, 4, 5. Tenta chegar até no 200, porque senão não fica... Pode estourar, tá? Gente, tá aí, ó, o nosso render dessa cena interna desse projeto aqui. Deixa eu até ver se agora a gente não cabe a dar um gásinho aqui no LUT. 1,5, 1. Olha só. Tá bem bonito. 0,6. Então, gente, vocês puderam ver aqui agora, rapidinho, a gente criando um render aí em 20, 30 minutos com o arquivo do SketchUp. Mudei alguns materiais, usei coisas bem básicas para ficar fácil para você poder utilizar no seu projeto aí. Não utilizei nada avançado, não criei materiais complexos, nem sequer trouxe materiais da minha biblioteca ou materiais PBR, nem nada disso. Eu tentei utilizar o mais rápido, fácil e que tivesse um bom resultado, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. De novo, né, gente? É óbvio que para um render hiperrealista, como os que vocês veem aí no perfil da Oficina 3D ou no meu mesmo, é necessário muitas e muitas horas a mais de dedicação em cada detalhe desses que tá ali. Mas, às vezes, a correria de quem é arquiteto e precisa entregar um projeto 11 horas da manhã e até o meio-dia tem que entregar alguma coisa e você precisa fazer um render rápido. Essa é a maneira de você poder apresentar alguma coisa de qualidade para o seu cliente. Eu vou renderizar aqui, daqui a pouco você fica aí com a imagem pronta renderizada. Valeu, gente!